Pastor Tiago. Levanta suas mãos, nós vamos abençoá-lo. Grande Deus, o Senhor é poderoso para multiplicar toda a semente que o Senhor já derramou sobre a vida do Tiago nessa manhã. Pouco tem a ver com a gente, Deus. Nessa jornada nós aprendemos que pouco tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com o Senhor. E é por isso que nós podemos caminhar, Deus, na confiança plena de que o Senhor já está fazendo antes mesmo da gente pegar o microfone nas mãos. Então nós abençoamos o Tiago, Deus, a sua casa, a sua família, o ministério que o Senhor tem para ele, Deus, para que a cada dia o Tiago possa encontrar o alinhamento e o caminho que o Senhor tem para ele, para que ele sirva aos irmãos, ó Deus. Que nessa palavra que o Senhor deu a ele essa manhã, mais uma vez, Deus, essas sementes tuas, tão santas e sagradas, sejam, Senhor, liberadas. E profeticamente, Senhor, que elas cresçam, que elas germinem poderosamente pela força do Teu Espírito. Eu abençoo o Tiago no corpo, na alma e no Espírito. Que haja uma liberação, Senhor, do Espírito dele para com o Senhor e do Espírito dele para conosco. Que haja um canal fluido, limpo, Senhor, livre de qualquer força, Senhor, que não queira deixar ele distribuir a sua palavra. Que nessa manhã haja uma graça específica sobre o seu filho, Senhor. Uma graça que deite sobre ele, Deus, e que possa trazer sobre o nosso coração a força do Teu Espírito, porque nós cremos em Ti. Derrama poderosamente a Sua palavra. Nós estamos ansiosos para ouvir o Senhor, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Pergunta para o seu irmão aí se ele está bem. Pergunta aí para o seu irmão se ele está bem, meu irmão. Você está feliz, meu irmão? Que bom que você está aqui. Ainda a gente está no comecinho de 2024. 2024 já chegou, né? Está passando muito rápido tudo. Me lembro quando a gente esperava pelos anos 2000 para ter o bug do milênio. Agora a gente já está em 2024, passa tudo muito rápido, né? E como tem sido esse início de ano para você? Como tem sido esse início de ano? Você está animado? Você está feliz? Ou você está preocupado? Ou você está tenso com o ano que a gente vai entrar aqui? Fato é que a gente, sempre quando ocorre uma mudança de ano, quando a gente faz aniversário, naturalmente há uma mudança de ciclo. Algumas pessoas não acreditam nessas mudanças de ciclo, mas existe uma mudança de estação quando a gente troca o ano ou quando a gente faz aniversário, né? E nessa troca de ano é comum a gente ter esse sentimento de mudança de ciclo, né? E geralmente quando vai acabando o ano, no dia 31, eu não sei você, mas a gente acaba fazendo uma reflexão do ano que a gente teve, né? Você acaba pensando ali, ficando feliz com as metas que você alcançou, aquelas que você conseguiu alcançar, e você também fica triste com aquelas que você não conseguiu. Você começou o ano com 95 quilos e terminou com 104. Então você fica triste que você se propôs a emagrecer, mas você não conseguiu. Engordou, né? Mas a gente fica animado porque um novo ano está começando. E quando começa um novo ano, nós começamos a montar nossos planejamentos, nós começamos a montar as nossas agendas, nós começamos a planejar nossas férias, as nossas viagens, a gente já marca uma nutricionista. Depois da palavra do Adriel, né, Arnaldo? A gente tem que correr aí. E é costume, alguns têm o costume de anotar as metas, outros fazem isso mentalmente, outros fazem só, cara, eu quero emagrecer esse ano, eu quero economizar, eu quero ganhar mais, eu vou estudar. Outros colocam no papel literalmente isso, né? Eu tinha esse costume de marcar tudo que eu queria para o ano. Eu perdi um pouco esse costume. Quantos aqui tem esse costume de marcar
Algumas pessoas têm, marca e no fim do ano confere se conseguiu. É natural esse movimento que acontece com a gente, né? Mas hoje, nesse momento de reflexão e palavra, eu queria dar uma viajada com vocês nesse primeiro momento, em relação a algo para clarear um pouquinho aqui para a gente, né? Mas imagina que dia 1º de janeiro, você está lá na sua casa com seus pais, com a sua família, com a sua avó, não sei onde você passa o primeiro dia do ano, ou você está passando com os seus amigos queridos, sua família, você está ali, está tudo sendo preparado para aquele almoço do dia 1º de janeiro de 2024. E de repente, seu pai e sua avó, eles anunciam que naquele almoço você teria um convidado especial. Essa notícia ninguém sabia ainda lá na sua família, e seu pai, a sua avó, o seu amigo anuncia, fala, nesse almoço a gente vai ter um convidado muito especial aqui, que ele vai almoçar com a gente. A mesa está posta, todos ali estão aguardando a chegada desse visitante, e de repente a campainha toca e o convidado especial entra. E esse convidado é realmente alguém muito especial. Alguém muito especial. Esse convidado é o apóstolo Paulo. Já pensou? Você vai ter o almoço da sua família e o apóstolo Paulo, eu estou viajando aqui, tá, gente? O apóstolo Paulo está lá na sua casa com a sua família, almoçando com você. E um detalhe importante, esse almoço totalmente gratuito, diferente de uns coaches aí que cobram R$5.000 para você almoçar com ele. Esse almoço é de grátis. Logo depois da refeição, vem um cafezinho, começa a descer os doces, aquele pudim maravilhoso da sua sogra, aquele espumone que só sua mãe sabe fazer. Começa a chegar uns doces, e aí, nesse momento, você tem a oportunidade de conversar um pouco com o apóstolo Paulo. E aí, você decide então perguntar para ele. Você decide então fazer uma pergunta para ele, e rapidamente você pensa, puxa, eu acho que eu vou pedir algumas dicas para o meu planejamento do ano. Então você vai lá, prepara a pergunta e fala, Paulo, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem que você tem e conhecimento, por favor, qual conselho você me daria, qual conselho você nos daria para esse novo ano? Paulo então olha para a gente e diz, vocês querem um conselho meu? Sim, Paulo, você responde, por favor. Paulo, cheio de amor, ele sorri e diz, ok, eu vou te dar 4 dicas básicas. Vou falar 4 dicas básicas para vocês. Mas se elas forem aplicadas de maneira correta, vocês irão vencer. E são essas 4 dicas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Abra comigo sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Meus irmãos, a grande ênfase desse capítulo é a biografia do próprio apóstolo Paulo. Basicamente, esse texto aqui ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo do 1 ao 11, fala do passado de Paulo. Paulo, então, fala sobre ele abrir mão dos seus valores, considerando tudo que ele tinha como perda. O segundo momento aqui desse texto, a segunda divisão básica, é o presente de Paulo, que está no 12 ao 16. Aqui Paulo fala do atleta, e ele fala sobre o avanço. E o terceiro bloco aqui que é dividido, fala sobre o futuro de Paulo, do 17 ao 21. O estrangeiro, Paulo aguardando. A gente vai focar mais aqui nessa manhã, nesse segundo tópico, nesse segundo bloco, que é o presente, o Paulo, o atleta, tá? Vamos ler então aqui, vamos ler inteiro, ele não é muito grande. Filipenses capítulo 3. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e faço para protegê-los.
Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é a base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes e digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus dele é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submetera todas as coisas a seu domínio. Então esse texto aqui nada mais é do que a biografia do próprio apóstolo, como eu disse. Como eu ilustrei no começo, se a gente tivesse a oportunidade de sentar com o apóstolo e pedir alguns conselhos para ele, talvez ele usaria essas orientações, ou podemos dizer também alguns princípios bíblicos aqui aplicados, que se eles forem aplicados na nossa vida de maneira correta, isso vai nortear as nossas vidas, isso vai nos ajudar a completar a nossa carreira. O nosso foco aqui vai ser, como eu falei, o presente de Paulo o atleta. É muito bacana que a gente vê nas cartas de Paulo, na maioria das cartas dele, ele sempre usa a figura do atletismo para exemplificar algo que ele está querendo dizer. E a forma que ele fala nos ajuda a entender com mais facilidade aquele texto ou aquela lição, enfim. Nos ajuda a entender. Então ele sempre usa esse mecanismo. E ele sempre usou essas figuras de atleta, de corrida, enfim. Naquela época, lá de Paulo, nos Jogos Olímpicos de Atenas,
somente um cidadão grego podia competir naqueles jogos. E é interessante que esses atletas, eles não corriam uma corrida naqueles jogos para ganhar uma cidadania. Na verdade, aqueles atletas, eles já eram cidadãos. Então, eles não corriam uma corrida para ganhar uma cidadania. Nós também não corremos uma carreira cristã para ganhar o céu. Nós já somos cidadãos do céu. Mas existem alguns elementos essenciais para a gente entrar nessa corrida. Paulo, então, ele nos dá a primeira dica, o primeiro princípio, que é o da insatisfação. Esse princípio basicamente não é tipo assim, que você não se conforma com o que você já alcançou. Tem uma santa insatisfação. Eu não estou falando aqui de uma insatisfação no sentido ruim, mas eu estou falando no sentido bom. Verso 12, ele fala assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus me conquistou. Paulo demonstra para a gente que ele também é um cristão que está correndo uma corrida. Ele não fica satisfeito com aquilo que ele já tinha alcançado. Quantas coisas Paulo nesse momento já tinha realizado, quantos escritos ele já havia feito, quantas cartas ele já havia escrito. Paulo não fica satisfeito com o que ele já tinha alcançado. Ele então diz: eu preciso de mais, eu quero mais, existe mais. Existia então uma santa, eu vou falar de santa insatisfação. Ele queria mais. Deus, eu quero mais. Nada nessa vida pode me satisfazer. Paulo deixa tudo para trás. Nada pode me satisfazer. Somente o Senhor, e eu quero mais do Senhor. Gente, a gente não pode cair no erro de achar que nós já chegamos no final. A gente não pode achar que que a gente já fez o bastante. A gente não pode pensar em descansar nesse momento. Ainda a gente tem muito a percorrer. Você e eu ainda nós temos muito a percorrer. Quanto mais nós percorremos esse caminho, quanto mais nós buscarmos Ele, mais nós seremos parecidos com Ele, mas nós passaremos a ser satisfeitos nele. Um atleta vencedor, ele sempre quer mais. Ele não se conforma com o que ele já ganhou, ele sempre quer mais. Você quer um exemplo disso? Cristiano Ronaldo. Quem conhece Cristiano Ronaldo? Todo mundo conhece. É um atleta que se dedica ao máximo. Ele já conquistou tantos prêmios, tantos campeonatos, e mesmo assim, com a idade que ele já tem hoje, ele foi o maior goleador do mundo inteiro do ano passado, se eu não me engano. Então ele não se conforma, um atleta ele não se conforma com o que ele já conquistou, ele sempre quer mais. O primeiro conselho de Paulo é esse para a gente: tenha uma santa insatisfação, queira mais. Fala para o seu irmão assim: queira, mais forte, queira mais. Esse é o primeiro conselho de Paulo. Segundo, tenham foco. Paulo fala para a gente assim: tenham foco. Verso 13: não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Paulo concentrava todo o esforço que ele tinha nisso. Paulo tinha um foco central. Paulo tinha um único objetivo de vida. E ele colocava todo o seu esforço nesse foco. Um piloto de uma corrida, meu irmão, de Fórmula 1, ele não pode se distrair por milésimos de segundo. Se ele perder milésimos de segundo e se distrair, ele perde a corrida. Ele não pode se distrair com a torcida, ele não pode se distrair com qualquer coisa. Ele tem que ter um único foco, ele quer ganhar a corrida. Esse deve ser o foco de um piloto, ele não pode se distrair. Paulo, ele tinha um único foco. Paulo, ele tinha um foco muito certo na vida dele.
A gente precisa também ser como Neemias, meus irmãos. Que quando seus inimigos tentaram distrair ele, Neemias disse para eles: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer aí, eu não vou me distrair. Nós também estamos fazendo uma grande obra, e nós precisamos ter um único foco. Como um atleta dedicado, você e eu precisa ter um único foco nas nossas vidas. Essa é a segunda dica de Paulo para nós. Tenha uma santa insatisfação. Tenha um foco. Número 2. Número 3. Tenham uma única direção. Verso 13 fala: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. O que Paulo está dizendo, qual é a atitude que nós devemos ter, meus irmãos? Nós não devemos ficar olhando para trás. Esqueça o passado. Esqueça o passado. Se Paulo ficasse remoendo o seu passado, eu acho que ele ficaria doente, porque Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele fez coisas terríveis com os cristãos. Mas Paulo, depois de ter um encontro com Cristo, depois que suas escamas caíram, ele decide então esquecer o seu passado, como a gente leu, e passa então a olhar para o que estava diante dele. Paulo nos diz que na vida cristã a gente deve esquecer toda a conquista passada. Nós devemos esquecer as coisas que passaram. Por que esquecer? Porque nós não podemos também cair no erro de nós nos gloriarmos das nossas conquistas pessoais. Devemos esquecer tudo que já foi feito e concentrar os nossos esforços em uma única direção. Devemos ter um único foco de vida. A meta que foi posta diante de nós. Se nós não olharmos para a frente, seguindo uma única direção, nós corremos o risco de não chegar na linha de chegada. Nós corremos o risco de não conseguir completar a carreira. Há um filme na Netflix que eu assisti esses dias, de uma nadadora, não sei se você já assistiu, eu não sei falar o nome dela, mas é N-Y-D-A. Alguém sabe? Nadi? Neide? Não, não é Neide, tá? Eu não sei falar o nome dela, mas o nome do filme é esse, N-Y-D-A, tá? Eu não lembro, devia ter assistido de novo para pegar, né? Nai, sei lá. Esse filme conta a história real de uma nadadora americana que muito cedo, quando ela era jovem, ela decidiu atravessar de Cuba até os Estados Unidos nadando em alto mar. Alguém já assistiu esse filme? Não? É muito legal esse filme, tá? Tem uns negocinhos lá que você pode desconsiderar, mas a história dela é bem legal, tá? Ela decidiu atravessar de Cuba até os Estados Unidos nadando em alto mar sem parar. Eu não me lembro em quantas tentativas ela fez, mas ela era muito jovem. Ela tentou a primeira vez, não conseguiu. E depois ela já tinha se aposentado, depois de muitos anos, ela decide tentar de novo. E ela já era uma senhora aposentada. E ela começa com seus treinos, chama uma treinadora. E aí ela tenta uma vez, tenta duas, e ela consegue. No fim ela consegue fazer essa travessia. Mas o que eu achei interessante nesse filme é que existia um barco que ia acompanhando ela. E nesse barco, é piloto que fala? Era um barco pequeno, um marinheiro ali, o cara que pilotava o barco. Ele colocou um ferro e colocou tipo uma raia para ela na frente. Iluminada, porque ela começou de dia, eu acho que foi 2 ou 3 dias nadando sem parar. E aí essa raia, ele falou para ela, você precisa ter o foco nessa raia para você conseguir chegar no final, porque se ela fosse nadar
por boa vontade, um pouquinho que ela desviasse, ela ia cair em outro lugar, ela não ia chegar no objetivo dela. Então o foco dessa nadadora era chegar nos Estados Unidos, mas ela tinha uma única visão ali de chegar nos Estados Unidos através dessa raia, era um foco que ela tinha. A gente precisa, como o apóstolo Paulo está dizendo, ter uma única direção. Não tenha saudades do seu passado. Olhe para frente. Ficar olhando para trás, meus irmãos, só nos torna mais lentos, só nos deixa mais lento. Quem olha para trás, vira uma estátua de sal. Quem olha para trás, se lembra da mulher de Ló, ela olhou para trás, ela parou no tempo. Você lembra de Eliseu? Quando Eliseu foi chamado, o que ele fez? Ele queimou as carroças dele, ele deixou tudo para trás para seguir Elias, para seguir o seu objetivo, para cumprir a sua carreira. Lucas 9,62, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. Pastor Adriel tem falado constantemente para a gente aqui, de nós fazermos um movimento para o Senhor, de nós darmos resposta para o Senhor. O movimento de deixar para trás, meus irmãos, também faz parte desse processo. Adoração em vida é tempo de nós deixarmos as coisas que para trás ficaram. É tempo de nós olharmos para frente. Nós precisamos deixar o passado para trás. Nós precisamos deixar o passado para trás e ter um único foco como igreja. Nós precisamos olhar para frente. Esse deve ser o nosso objetivo como igreja para esse ano. Um único foco, um único objetivo. O que passou, o que foi bom, passou. O que foi ruim também passou. Agora nós precisamos, como igreja, olhar para frente. Nós devemos olhar para frente. É tempo de nós termos um único foco. Eu creio em nome de Jesus, meus irmãos, que nós estamos entrando em uma nova estação nesse ano. O céu que estava nublado já não está mais nublado. Nós estamos entrando em um novo ciclo como igreja, mas nós não podemos nos distrair nesse momento. Nós não podemos nos distrair, preste atenção nisso. Nós precisamos manter o foco no Senhor. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele diria mais ou menos isso para a gente. Esqueçam o passado, esqueçam tudo que você já conquistou e foquem no Senhor. Foquem nele. Ele é o único foco que nós devemos ter. Olhem para o autor e consumador da nossa fé. É tempo de nós avançarmos, adoração em vida. É tempo de você avançar. Aos visitantes, que eu acho que são de outras igrejas, não são? É tempo de vocês avançarem onde vocês estão. Uma única meta, um único objetivo. E a quarta dica que o apóstolo pode nos dar aqui. A quarta e última dica é: sejam determinados. Verso 14, prossigo para o final. Outras versões falam alvo da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O prossigo aqui no grego é a mesma palavra usada para um caçador que está atrás de uma presa, e quando ele encontra essa presa, ele olha fixamente para essa presa, para não perder ela. O prossigo aqui é isso, é você olhar fixamente para ela. Essa palavra alvo, de algumas versões, era exatamente a palavra da linha de chegada. Sabe aquela fita da linha de chegada? Alvo aqui, essa palavra é exatamente isso, é a mesma coisa disso. Então o que o Paulo está dizendo é que o alvo dele era chegar nessa reta final e romper com seu peito a linha de chegada.
Todo o esforço do apóstolo, todo o esforço dele estava concentrado nessa única coisa. Era o que Paulo mais almejava. E o que Paulo buscava, o que nós devemos buscar, o prêmio celestial. O alvo de Paulo era alcançar o Senhor Jesus. Seus olhos estavam fixos nesse prêmio celeste. E cada músculo dele estava tensionado ao máximo, a fim de que ele pudesse ser um vencedor. Paulo, ele entrou nessa corrida para vencer. Você e eu, nós entramos nessa corrida para vencer. Fala isso para o seu irmão, dá uma chacoalhada nele. Você entrou nessa corrida para vencer, meu irmão. E o que ele quer dizer com isso? E o mais incrível disso, que no final dessa corrida, nós seremos coroados. Sabe, meus irmãos, será o próprio Deus que nos dará esse prêmio. O prêmio virá das mãos dele. Você já imaginou isso? Para um atleta, eu acho que tem... Eu nunca fui atleta, mas assim, deve ser uma sensação incrível. Você conquistar um prêmio, conquistar um título. Sei lá, você veio correr a São Silvestre. Deve ser incrível isso. Me pegaram aí no fim do culto esses dias e falaram que iam me ajudar a emagrecer. E a pessoa falou, você vai correr a São Silvestre comigo esse ano. Eu falei, ô louco. Então assim, essa pessoa já correu várias vezes, que é o nosso querido Joel, ele não está aqui hoje. Não estou vendo ele hoje. Mas deve ser incrível a sensação de você conseguir romper aquela linha de chegada, sem se distrair. Porque você já viu aqueles vídeos que o cara está em primeiro, mas por segundos ele se distrai e passa o segundo e ele perde, sem se distrair. Então assim, deve ser incrível isso. Então assim, será o próprio Deus que nos dará esse prêmio. O prêmio virá das mãos dele, mas ninguém vai receber esse prêmio, meus irmãos, sem antes estar empregando todo o esforço, empenho e energia nessa corrida. Um esforço que somente eu e você pode fazer. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu achei bem legal e eu anotei aqui. Ele diz assim: a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Embora a salvação seja de graça, só entra no reino de Deus quem toma a força. Ou seja, os que se esforçam se apoderam dele. Paulo, ele não se contentou com o que ele já tinha conquistado. Ele era focado e tinha uma única direção. Se você sair com essa mensagem hoje no seu coração, muitas coisas vão mudar na sua vida e na minha, se a gente entender isso. Corre comigo em 1 Coríntios 9, 24. Primeira Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar o prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a todos, eu mesmo não seja desqualificado. É isso que a gente precisa fazer, igreja. Nós precisamos correr para vencer, através da disciplina e do esforço.
Nós precisamos ser disciplinados e esforçados. Herbert, não tem como você ser um atleta, né? Se você não é disciplinado e esforçado, né? Nós precisamos ter disciplina, correndo com um único objetivo: ganhar o prêmio eterno. Talvez se a gente tivesse uma mesa com Paulo, talvez ele daria esses conselhos para a gente. Talvez ele daria esses conselhos para nós como igreja esse ano. Começar bem, meus irmãos, não é o bastante. Só recebe o prêmio quem completa a corrida. Só recebe o prêmio quem completa a corrida. Deus está nos convidando nessa manhã a esquecer do passado, deixar as coisas para trás e focar. Deus está nos convidando a empenhar toda a nossa força nesse prêmio celestial. A gente precisa dar um basta em tudo que está nos deixando lentos. Você precisa dar um basta em tudo que te deixa mais lento. Tudo que está travando essa corrida na sua vida. Hebreus 12:1, fala assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Essa é a mensagem do Senhor para a gente nessa manhã como igreja, nesse início de ano. Corramos com perseverança. Adoração em vida, esqueça o passado. Deixe as coisas para trás. Foquem no Senhor. Olhem firmemente para Jesus. Feche seus olhos. Eu quero que nesse primeiro momento você faça uma reflexão no seu coração daquilo que tem deixado você lento nessa corrida, que tem deixado você vagaroso nessa corrida, e você orasse ao Senhor no seu lugar, do seu jeitinho, pedisse para Ele a ajuda dEle. Nessa corrida nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos guia, é o nosso treinador. Ele nos ajuda, Ele nos instrui. Então ore ao Senhor no seu lugar. Talvez você está se distraindo nessa corrida, você está olhando para os lados, ou talvez você está olhando para o seu passado. Mas o Senhor te diz: deixe o passado para trás, olhe para mim. Se você não focar em mim, você não vai conseguir conquistar o prêmio. Aos que vencerem, ao vencedor, o Senhor diz em Apocalipse, aos vencedores, o vitorioso, o vencedor, se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. E os vitoriosos desfrutarão da intimidade com Jesus, da intimidade com Deus. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui, Senhor, e te pedimos nesse primeiro momento,
Te pedimos perdão, Senhor, por tudo que tem nos tornado vagarosos. Nós sabemos, ó Pai, aquilo que está nos atrapalhando, Senhor, e nós te pedimos perdão. Nos perdoe, Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós queremos colocar novamente os nossos olhos no Senhor. Nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Somente no Senhor. O nosso objetivo de vida, Senhor, não é ficar ricos, Senhor, não é, ó Pai, conquistar uma casa, um carro. Não é esse, Senhor. Nosso objetivo de vida é o Senhor. O nosso objetivo como igreja, Senhor, é alcançar o Senhor. É ajudar aqueles que estão perdidos a alcançar o Senhor. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a esquecer do passado, a esquecer de tudo que ficou para trás, ó Pai, e focar no Senhor. Focar em Ti, Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações, ó Pai. Esse é o desejo dos nossos corações, Santo Espírito. Em nome de Jesus.